nessa questão aqui da UFSC, né, a gente tem algumas afirmações a respeito do conteúdo de hidrostática, né? E são afirmações bem legais, bem interessantes, porque gera dúvida em muitos alunos. Então vamos lá. Ó, o que acontece? No item 1 ele fala assim, a substância alumínio, ou seja, você imagina um simples pedaço de alumínio, certo? Ela tem massa específica maior do que a água, por isso ela afunda na água perfeitamente, ó, certo? E aqui eu deixei uma relação para que a gente diferencie densidade e massa específica, porque assim, na física a gente começa estudando densidade, aí você vai usando densidade. Quando você chega lá na hidrostática, a galera vem com uma tal de massa específica. Aí você fica, oxe, mas e a densidade? Porque as fórmulas são até as mesmas, mas o que acontece? A massa específica, ela é uma propriedade da matéria, certo? Da matéria específica. Ela é categorizada por substância, ela é fixa. Então, por exemplo, naquelas questões de calorimetria, quando os caras te dão a densidade da água, na verdade eles estão te dando a massa específica da água, porque de fato a densidade ela pode ser utilizada como sinônimo de massa específica, entende? Só que qual é a sacada? Quando a gente fala de densidade em corpos, aí nós temos um contexto diferente, porque aí, nesse segundo caso, a densidade ela é a massa de um corpo por unidade de volume, e ela considera o volume total. Quando você tem, por exemplo, uma esfera oca, cara, a massa específica da esfera oca vai considerar tão somente o volume ocupado, não vai considerar o volume oco, mas a densidade vai considerar todo o volume, independente de ele ser ocupado ou não, entendeu? Então essa é a diferença funcional entre as duas afirmações, tudo bem? Bom, então ó, eu deixei por escrito aqui, ó, a densidade ela considera espaços vazios, assim sendo, o navio flutua na água porque sua densidade é menor que a da água, certo? Veja que ele fala, ó, a substância alumínio tem uma massa específica maior que a água, por isso ela afunda, ok. No entanto, um barco ou um navio feito de alumínio flutua na água e tem densidade menor, exatamente, porque a massa específica considera meramente o volume ocupado pela substância. A densidade considera todo o volume ocupado, dependente se for um volume oco ou não, tudo bem? E aí no item 2 ele fala o seguinte, ó, quando um objeto flutua em determinado líquido, o empuxo sobre o corpo é igual ao peso dele, ok? O que implica que sua densidade é a mesma que o líquido. Não, se você tem um objeto flutuando, né? Ou seja, você não tem um objeto totalmente submerso, você tem um objeto, por exemplo, com uma parte para fora. A densidade ela é menor, tudo bem? E é fácil de provar isso, né? Só você pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Imagine que eu tenho um objeto tipo aqui. Eu tenho aqui superfície líquida e aqui eu vou ter um objeto, certo? O que acontece? Para que ele esteja nessa configuração, você tem que ter que o peso ele é maior que o empuxo, né? Não, desculpa, é o contrário. O empuxo é maior que o peso, né? Porque você tem, ó, o empuxo para cima e o peso para baixo. Mas vamos lá, densidade do líquido vezes G. Aí nós vamos supor o caso máximo, que é o que? Todo o volume do cara submerso, mas ele está na pontinha que ele está querendo sair, tudo bem? Então, ó, a gente considera esse V aqui, ok? Aí, densidade, peso, né? Esse peso ele é quem? Ele é massa vezes aceleração. Mas a massa ela pode ser escrita como a densidade do corpo vezes o volume dele vezes a aceleração, que é a gravidade, né? O G cancela, o volume vai cancelar também. O que acontece? A densidade do líquido ela tem que ser maior que a densidade do corpo, né? Isso para que o corpo fique ali na superfície, né? Flutuando na superfície. Se você tem um caso em que o corpo está totalmente imerso no meio do líquido, né? Ocorre que a densidade do corpo e do líquido são iguais. E se você tem o caso em que o corpo está no fundo do líquido, é porque a densidade do corpo ela é maior que a do líquido, ok? Ele fala que tem que ser a mesma, né? Não tem que ser menor, ok? Item 4, perdão. Nós sofremos a ação de um empuxo de baixo para cima, cujo molde é igual ao peso de ar deslocado pelo nosso volume corporal.
Perfeitamente, entenda, o ar ele vai ser um fluido, sendo fluido ele gera empuxo, certo? Ele consegue exercer empuxo na gente. Normalmente, esse item ele vai gerar muita confusão nos alunos porque assim, é um fato que não costuma ser cotidiano, entendeu? Mas ele é uma verdade. Então, Matheus, por que eu não saio voando? Porque é um empuxo bem pequeno, considerando nosso peso, né? E aí, obviamente, nós somos bem mais densos que o ar atmosférico, então a gente consegue ficar em terra firme, entendeu? Agora, se eventualmente nós fôssemos para um lugar cuja atmosfera não tivesse essa característica, a gente fosse mais leve que essa atmosfera, teria uma atmosfera bem pesada, mas enfim, eu estou supondo um caso hipotético, ocorreria de a gente sofrer um impulso e não conseguir ficar direito, né? Tudo bem? Tanto que tem aquele negócio, né? Por exemplo, lá na Lua. Na Lua não tem uma gravidade tão forte, então a gente consegue se movimentar por lá, entendeu? Mas, por exemplo, se lá tivesse uma atmosfera que fosse bastante densa, né? O que ocorreria é que nós seríamos mais leves, aí a gente mal conseguiria chegar lá de fato, entendeu? Porque o empuxo ele exerceria essa força sobre a gente, certo? Tudo bem? Então, item 4 aí nós temos isso, corretinho. Item 8. Quanto maior a temperatura do alumínio, menor sua massa específica. Então, o que acontece? Sim, a massa específica ela é calculada como, né? Ela é a massa pelo volume que o corpo ocupa, certo? Tem que ser o volume ocupado, não pode ser volumes vazios. Com o aumento da temperatura, existe a dilatação volumétrica, né? Que é aquela equação do ΔV igual a V0, 1 mais gama delta T, né? Aí o que acontece? O seu volume ele vai aumentar. Se o seu volume ele vai aumentar, sua massa específica ela vai diminuir, certo? Esse item também pode pegar muitos alunos aí sendo uma pegadinha, que a galera às vezes esquece, né? Ah, Matheus, mas eu fiz trocentas provas, nunca me cobraram. Para facilitar a nossa vida, uma vez que nós não vamos projetar um avião, nós vamos resolver uma questão, os caras podem dar aquela simplificada, desconsiderar, né? Ah, considera que a variação é muito pouquinho, não sei o quê. Mas a régua ela existe, entendeu? E aí fica mais essa dica. Quando você for fazer questões de VOF, exceto se o cara da questão disser, considere esses pequenos detalhes que a gente deixa passar. Porque normalmente esses pequenos detalhes vão anular um item. E aí você vai ficar de mãos abanando, olhando o gabarito e pensando, meu amigo, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que a gente estuda uma particularização, certo? É por isso que questões de VOF, elas às vezes são consideradas mais difíceis do que questão de conta. Cara, questão de conta, tu sabe a fórmula, tu joga os dados, tá certo? Questão de VOF é considerar aspecto teórico, é supor casos, testar se é possível. Tudo isso demanda um senso crítico na matéria muito mais elaborado do que uma pessoa que só vai lá chegar e substituir conta, tá? Tudo bem? Ok, e aí nós temos aqui o item 16, fala assim, ó, um objeto de 3 kg de massa e 0,6 metros cúbicos de volume tem densidade igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Bom, se você calcular a densidade aí com esses dados que ele deu, né, você tem 3 kg, que é igual a 3.000 gramas, né, e você tem um volume de 0,6 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a quinta centímetros cúbicos. Lembrando que de 1 metro cúbico para centímetro cúbico, a gente multiplica por 10 a 6, aí como é 0,6, eu deixei já na notação científica, né, sendo 6 vezes 10 a quinta. E de quilograma para grama, a gente multiplica por 1000. E aí você faz a densidade de massa por volume, né, 3.000 dividido por 3 vezes 10 a quinta, é a mesma coisa que o que, né? Você divide aqui, cancela aqui, ó, 6 com 3.000 vai dar 500 por 10 a quinta, vai dar 5 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Então tá errado aí esse valor que ele deu, beleza? Então é isso, valeu, tchau, tchau.